Bom, bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, vou trazer aqui para vocês o case que a gente fez na questão de gerenciamento operacional aqui do projeto. A gente saiu do Kanban, que vinha já das normas, e colocamos o Scrum, adotamos o Scrum. Então, passou. Então, do Scrum, eu vou fazer um overview rápido, não vou explicar, não vou entrar a fundo. Depois eu vou falar como que a gente implantou, falar uma classificação de priorização de tarefas que implantamos aí para auxiliar, no caso, e demais alterações no fluxo também que a gente implantou também. Iniciando assim, então a história ali foi criado lá mais ou menos em 1986, com o professor Hirotaka Takeuchi e Kujiro Nonaka aqui. Eles publicaram um artigo onde eles observaram que times pequenos e multidisciplinares conseguiram entregar melhor projetos do que times com estruturas mais burocráticas ou muito grandes, tal. E isso não era para projeto de desenvolvimento de sistemas, não era para informática, era projetos, se não me engano, da indústria automobilística. Aí o Jeff Sutherland e mais um pessoal aqui, o John Tiles e Jeff McKenna, documentaram, implementaram em 1993, desculpa, e implementaram na empresa Easel Corporation. Depois disso, em 95, Ken Schwaber e o Jeff Sutherland fizeram a primeira apresentação nesse OPDLA. Era uma conferência de orientação, objeto, e o nome é grande, eu não lembro inteiro, não. Mas foi bem marcante, dali começou a espalhar muito mais. Interessante é que essas datas aqui é dos anos 90. Nessa época, a gente, de tecnologia, a gente acho que estava saindo da programação estruturada, acho que do Clipper, do COBOL, e estava começando a entrar no Visual Basic, em Delphi, essas tecnologias aí. Também possuíam... Naquela época também possuíam várias outras metodologias, como o Lean, o PDCA, o Kanban, que o Scrum usam traz um pouco alguns elementos dessas metodologias também, né? Então tinha mais na época também, hoje tem também, mas bora lá. Bom, características então, rapidinho. Times pequenos, 4 a 10 pessoas, multifuncionais. Não há hierarquia nem divisão, autogerenciamento, agilidade, adaptabilidade, colaboração. Isso aqui são valores que o Scrum traz. Principalmente aqui, adaptabilidade e foco no que é essencial. Isso acho que as principais características do Scrum. Também ele é feito em ciclos, que a gente chama de sprints. E tem definição de alguns papéis, como o Scrum Master, Product Owner, Scrum Team, eu vou falar deles daqui a pouco. Tem algumas cerimônias que a gente alguns traduzem para reunião mesmo, né? Então, são quatro, que é a Planning, Daily Review e Retrospectiva. E tem alguns artefatos, né, que seria o backlog do produto, assim, a lista de coisas para fazer no produto, o backlog da sprint, os incrementos, o quadro Kanban, Burnout Chart. Pode ter mais também, mas, em geral, é isso aí. Geralmente, as sprints são de 2 a 4 semanas. Não são feitas mudanças que possam comprometer o alcance da meta da sprint, ou seja, não entram mais tarefas do que o necessário, tarefas que não comprometam a meta. Ele tem foco na qualidade, respeita todas as cerimônias, a sprint, e só começa ao término da atual, né? Então, para começar uma segunda sprint, uma terceira, sempre quando a atual termina.
O término da atual é o término entrega o incremento do produto, ou seja, uma parte a mais. Que o Scrum ele vem não essa questão a gente não faz um produto de uma vez só inteiro, que nem o Cascata faz, o método Cascata, mais um outro. Então ele é feito por partes. Então por isso que ele faz isso daí. Então, vamos lá. Falando dos papéis. O Product Owner, que aí, geralmente a gente traduz para dono do produto, esse é o cliente. É quem está, ou o cliente ou um representante dele, é quem está estabelecendo aqui o que vai ter no produto. Né? Então, tem que definir as histórias para o backlog, definir o que é mais prioritário, resolver dúvidas de negócio, né, e estabelecer planejamento. Essa é a função principal do Product Owner. O Scrum Master ele vem para executar o Scrum, resolver impedimentos e garantir a execução das cerimônias de acordo com o cronograma. E ajuda o Product Owner com o planejamento. O Scrum Team é o pessoal que vai desenvolver o produto. Basicamente é isso. Então, assim, entrando nas cerimônias. Na planning, né? A gente começa sempre na reunião de planejamento da sprint. Então, a gente define as tarefas, ou seja, define o que vai ser o backlog da sprint, prioriza, coloca no que é mais importante. Idealmente, dura aqui umas 2 horas, às vezes bem menos, ou às vezes mais também. Então, mas o ideal é não passar de 2. Né? E isso é toda a equipe Scrum, ou seja, o Product Owner, o Scrum Master e o Scrum Team. Todo mundo está dentro desse planejamento da sprint. As dailies são reuniões diárias para alinhamento do time de desenvolvimento. Né? Basicamente, a equipe responde 3 perguntas, que é o que fez ontem, o que vai fazer hoje e se tem impedimentos. E, idealmente, dura 15 minutos, tanto que foi concebida para ser de pé. Né? Como nós estamos muitas vezes remoto, então a gente acaba fazendo no computador, mas idealmente essa reunião é para ser de pé, 15 minutos, rapidinho mesmo, no começo do dia, para já definir o restante do dia. E toda a equipe Scrum, principalmente o Scrum Team, participam dessa. Na review é quando a gente entrega o incremento. Então, assim, teve planejamento no começo, né? Aí depois veio, durante a sprint, o pessoal foi fazendo as dailies, até que chega na reunião de entrega, mostrar o que foi feito. E aí, geralmente, é aprovado sim ou não, dependendo da meta da sprint. Lá o pessoal fala se aprovou ou não. Geralmente é 4 horas, no máximo aqui. E essa participa toda a equipe Scrum e pode acabar tendo participação de stakeholders, assim, no contexto da Unesp, o que seria? Seria, por exemplo, vir um pró-reitor, ou toda a equipe do CGS, ou até alguma outra comissão também, pessoas que estão interessadas nessa entrega que a gente está fazendo. E depois a retrospectiva, é uma reunião de alinhamento, né, do time, onde que a gente procura ver aumentar a qualidade e eficiência das próximas sprints, avaliar os resultados, estratégias, né, as interações, ferramentas, é nessa hora que a gente faz isso. Duração máxima de umas 3 horas, então, geralmente, é Scrum Team e Scrum Master só. Né? Então, equipe de desenvolvimento e Scrum Master. Tá. Os artefatos. Aqui nós temos o backlog do produto, que é aquela lista maior do que precisa ser feito. Né? O backlog da sprint, que é só os itens do objetivo da sprint, mesmo que foi definido na reunião de planejamento. Um quadro Kanban. Não é necessário, porém, ele é largamente utilizado. Um Kanban simples de to-do, doing e done. Né? E o Burn Down Chart, que é um gráfico que representa o restante do trabalho a ser feito. Então, assim, ele é alinhado com o backlog do produto e aí você vai tendo uma ideia do quanto que falta e se a equipe está atingindo, se está acima, se está abaixo. Então, normalmente isso. Então,
em resumo, aqui de um overview do Scrum. A gente tem aqui o backlog do produto. Então, a gente define aqui na planning. Da planning, a gente começa a sprint, e aí vai tendo as dailies durante o desenvolvimento dessa sprint aí. Ao final, a gente entrega um incremento na revisão, na review, e depois faz uma retrospectiva para fazer uma melhoria contínua, digamos assim. O fluxo em si é parecido com o PDCA, que é aquele Plan, Do, Check e Act, né? Então, é parecido. Bom, isso foi um overview, e agora eu vou entrar no como que a gente implantou. Então, primeiro a gente fez uma consulta aos envolvidos para saber se o pessoal estava disposto a mudar o método, o processo de desenvolvimento de software. Iniciamos em dia 28/7/2023, e nossas sprints são de 30 dias, corridos, né? Então, seriam as 4 semanas, assim, mais ou menos. O porquê? A gente já tem um cronograma já estabelecido e divulgado para a comunidade. Então, já tem um backlog alinhado, já tem assim, já tem as metas que a gente já tem que atingir. Então, não faz... E também uma questão de disponibilidade do CGS, porque o professor Raul gosta de acompanhar, e outros envolvidos também. Então, para a gente ficou 30 dias mesmo. A gente faz mensal. Então, adaptações. No nosso backlog aqui, a gente colocou urgências da sprint. Ele é um pouco mais variável, então pode entrar tarefas no meio da sprint, no nosso. Isso, principalmente as urgências de produção, sabe, os hotfixes, essas coisas assim. As dailies, o El, ele muitas vezes faz o papel do PO, ele é o nosso gerente de projetos aqui do CISPROEC, mas nas dailies ele muitas vezes faz o papel de PO, porque ele está também com muito mais contato com o pessoal do CGS, né, então ele acaba fazendo. E a gente faz remoto, né, tanto pelo Meeting quanto pelo Discord. Geralmente a gente faz pelo Discord, nas sextas-feiras pelo Meeting. Nós temos um pré-planejamento da sprint. Então, assim, está encerrando uma sprint, a gente faz um pré-planejamento já para levar algumas coisas já para a reunião de planning, né, que, como a gente já tem esse cronograma pré-estabelecido, então fica mais fácil para a gente, nesse caso. E aí a gente já coloca algumas tarefas e prioriza. O importante aqui da priorização, que a gente viu, é que ela pode mudar de uma sprint para outra. Ou seja, uma tarefa que nessa não é... Ela tem um nível mais baixo de priorização, ela pode, na sprint seguinte, ou daqui 2 sprints, ser classificada ali como urgente ali, e a gente ter que atuar para atender. Isso é uma coisa interessante. As cerimônias, a gente realiza todas no mesmo dia. Todas as 3 aqui, a gente começa pela review normalmente, porque a gente está terminando a sprint, então a gente já faz a review. Acabou a review, a gente já começa a planning ali com o CGS, e aí já libera eles. Depois disso, a gente faz uma retrospectiva ou no final da tarde, assim, ou no dia seguinte, depende de como que está o nosso tempo ali. Que mais? Nós criamos mais alguns canais de comunicação com o pessoal do CGS na implantação. Então, criamos um grupo ali, um espaço ali no Google, né? Aquele Google Spaces, onde está todo o CGS e toda a equipe. Isso nos ajuda a tomada de decisões um pouco mais rápida, sabe? Que nem outro dia teve uma mudança de logo, e aí a gente tinha um spinner que tinha que fazer lá, e tinha umas dúvidas do que seria melhor. Mandamos lá, eles decidiram por lá mesmo, sem precisar entrar em reunião, sem nada assim. Então, foi bem bacana isso daí, isso aí agiliza bastante a nossa comunicação com eles. Tivemos que fazer modificações no GitLab para colocar isso aí. Então, a gente teve que adicionar algumas labels. No caso, as labels Scrum aqui, a To Do, Doing e Done. Também colocamos uma de suspenso, porque de vez em quando nós podemos ter tarefas que entram
em impedimento, ou que a gente simplesmente pausa para atender outra coisa mais prioritária. Né? Também adicionamos o quadro Kanban. Então, assim, além das labels, lá na parte ali de quadro, a gente criou esse quadro com essas labels todas ali. Né? Aguardando a revisão, tá. Adicionamos um milestone por sprint. Antes a gente tinha poucos milestones lá, V1, V2, V3, aí que agora a gente tem, cada sprint a gente põe um milestone. Tentamos utilizar o Monday.com, mas por a gente estar usando o GitLab Self-Hosted, ele não tem a integração nativa. E aí a gente depende do app de terceiros, que nem sempre funciona também. Aí chegamos a fazer uma reunião com eles. Eles falaram que realmente não tinham como nos atender nesse quesito, porém, as APIs estão abertas, então a gente pode fazer o nosso próprio app de terceiro, fazer essa integração. Basicamente é isso. Eles até mandaram documentação e tudo mais. Bom, agora resultados obtidos. Da parte do CGS, eles gostaram muito, principalmente da review para acompanhamento. Isso foi nítido na fala deles. Eles sentiram também uma melhoria na comunicação. A equipe também, a percepção da equipe, isso também foi uma melhoria que a gente sentiu. Resolução ágil de impedimentos, porque logo após a daily, a gente já entra em tirar dúvidas, resolver impedimentos. Então, assim, depois que acabar a daily, muitas vezes a manhã toda fica para tirar isso daí. Dúvida de todo mundo, impedimento de todo mundo, para continuar a produzir. Tem dia que que tem menos, então depois da daily fica o quê? Meia horinha só para tirar esses impedimentos, as dúvidas, e o pessoal já volta para a produção. Identificação de processos que precisam de melhoria. Isso nós atuamos no que foi possível do nosso lado. Então, tinha processos que a gente olhava e falava, olha, isso não está bacana, aqui nesse fluxo isso está nos atrasando, isso está dando muito trabalho para a gente, está tomando muito tempo. Então, nisso a gente identificou alguns desses processos. E com a Scrum Team, assim, com o nosso time de desenvolvimento, quase não tem reuniões extras. Isso que ficou bacana, sabe? A gente não tem paradas com CGS, não tem outras paradas, assim, é tranquilo. Ao todo, em produção, em 4 sprints, a nossa quarta sprint ainda não acabou, vai acabar dia 6 agora. A gente entregou 48 tarefas nessas 4 sprints. Né? Sendo que, aqui um quadro aqui dos resultados, né? Chegou... Isso, em produção foram 48. Sendo que, urgentes, a primeira foi 5, aí ficou 4 em homologação, da primeira para a segunda, então por isso que eu tenho ali 4 em produção, tarefas, e 4 que veio da homologação. Então, tudo isso daí... Então, se pegar a primeira, segunda, terceira e quarta sprints aqui, a gente deu acho que 18 tarefas aqui, urgentes, e por aí vai também, importantes, interessantes e extras. Essa aqui é uma classificação que a gente trouxe para facilitar focar no que importa. Né? Então, assim, urgente. Normalmente a primeira coisa que a gente traz para ser feito aqui da sprint. Ela, se for o caso, interrompe tarefas que estão em andamento e entra principalmente o objetivo principal da sprint, ou seja, a meta que a gente tem que atender, e correções. Correções, quando entram, geralmente entram no urgente. A importante é basicamente o objetivo principal da sprint também, mas que pode ser feito depois do urgente. Né? Temos a interessante, elas são tarefas que elas não são tão necessárias, elas são necessárias, mas elas não têm prioridade. Então, elas estão lá, se der tempo, a gente atende. E tem o extras, que isso aqui a gente põe por último, assim, também se tiver tempo hábil, e são tarefas que melhoram o sistema, aquelas que na norma, acho que DT... que a gente classifica como intangível. Né? Acho que é a DT 01 de 2022, se não me engano.
elas não têm muita visibilidade, aquelas intangíveis, que nem melhoria da pipeline, melhoria de infra, ou até mesmo uma refaturação de código, se for o caso, mas geralmente é isso, né? Bom, resultados obtidos também juntando o Scrum com essa classificação. A gente teve maior foco no que importa para o negócio, por exemplo, um cadastro de pessoas externas, notificação de responsáveis ao liberar a SEU. A SEU é a atividade de extensão universitária, que a gente está no sistema de extensão. Então, é esse daí que a gente libera para os alunos se inscreverem. A refaturação do PAEG, esse daqui envolveu o Sysgrad, a equipe de banco, inclusive deixo agradecimento às duas equipes. Essa aqui foi uma tarefa bem pesada. Acho que tomou uns 2 meses nossos. Isso aqui mas foi muito importante, a comunidade estava cobrando. Alteração da identidade visual, nós mudamos logo, mudamos algumas coisinhas que o pessoal pediu. E campos dinâmicos de relatório. Basicamente, a gente está fazendo relatórios e esses relatórios, o próprio usuário vai colocar o que vai ter, quais campos que vão ter no relatório para outros irem lá e preencher. Isso aqui é um negócio interessante também. E isso tudo que a gente conseguiu foi classificado como urgente ou importante, principalmente. Tivemos evolução de tarefas de arquiteturas, né, exatamente as que são intangíveis, né? Então a gente conseguiu ir atendendo conforme dava. E uma coisa que eu gostaria de destacar é que a gente conseguiu contabilizar o tempo que a gente leva em média, né, para entregar correções, que são de 1 a 3 dias úteis. Terça-feira mesmo, teve uma que entrou na sprint e foi encerrada na própria terça-feira, a gente já conseguiu colocar em produção. E como que a gente fez isso? Utilizando a Branch Production. Já eu falo mais dela, mas basicamente isso aqui é o nosso quadro, como fica. Então, a primeira coluna do para fazer, fazendo, a de suspenso, que aqui a gente colocou tanto uma label aqui de standby, quanto aqui não está mais o label de impedimento. Quando a gente entra em impedimento, a gente põe ali também. E o feito, né? O feito normalmente fica aqui mais o que está em homologação, ou aprovado para produção e ainda não entrou. Mas aí, quando a gente põe para produção, ela acaba caindo na coluninha aqui do lado que fica, que eu não consegui pegar o print, que é o do close, que é aquela do Git mesmo. A Branch Production. Essa branch foi inspirada no Git Flow. Não sei se vocês conhecem, mas digamos assim, uma forma de trabalhar com Git. Não com GitLab, com Git mesmo. Nessa branch, ela pode conter um ou mais hotfix, normalmente. E também novas tags de produção são sempre a partir dessa branch. Deve ser mesclada na master, após subir para a produção, e quando a versão da master em homologação for aprovada, ela deve ser mesclada na produção. Basicamente, esse é o fluxo aqui. Então, a gente, quando tem que entrar para fazer correção, atrás de incidente, essas coisas assim, a gente começa pela production, porque ela é que tem a versão mais nova em produção. Aí a gente vai em desenvolvimento. Se precisar atualizar ela novamente, o próprio Dev faz ali a atualização. Depois dela, depois da atualização feita, a gente insere nessa branch, production, e aí a gente cria uma tag de staging, que vai para a homologação, essa tag. Aí, se não for aprovado, volta para desenvolvimento. Se for, ela vai para os merges de produção. 2 merges. Um para a tag de produção, que aí ele entra em produção mesmo, e o outro faz o merge na master. Qual que é a vantagem da gente ter essa branch? A principal vantagem é que a gente pode subir várias correções de uma vez só. Então, assim, às vezes tem correção que tá pronta, mas outra vai entrar no mesmo dia, também está ficando pronta. Então, a gente consegue subir uma versão com várias correções. E também acaba usando algumas coisas de infraestrutura direto nessa branch também. Outra coisa que a gente fez foi uma padronização de commits.
Basicamente, a gente é para melhorar o nosso rastreio visual, e a gente põe um número da issue aqui no começo do commit, ou o número da versão, dependendo do caso. Normalmente, a versão é por conta do changelog, assim, o nosso arquivo de atualização de nota de versão, mas geralmente é isso aí. Então, assim, isso nos trouxe uma melhoria no rastreio quando a gente abre a árvore ali do Git aqui para ver o que aconteceu. Também trouxemos o SonarQube para o nosso fluxo de desenvolvimento. Ele é integrado direto na pipeline e a gente usa também os plugins, tanto no VS Code quanto no IntelliJ. Então, com isso, a gente tem uma metrificação da qualidade do código, de saber basicamente como que está a questão de bugs, vulnerabilidades, pontos de atenção, más práticas, a cobertura de código por testes automatizados e duplicações. O Sonar traz tudo isso aí para a gente, então a gente pôs na pipeline. Aqui eu coloquei assim que a gente conseguiu subir nos 3 projetos, subprojetos, né? Porque a gente tem o front-end separado do back e ainda tem mais um microserviço de aluno back-end ali. Aí a gente está usando num estilo monorepo, né, de monorepositório que sobe tudo. Aí achamos tanto no Git quanto no Sonar um jeito de subir. Aí ficou bem bacana. Também adicionamos recentemente as feature flags, que são que servem para controle de código em produção. Basicamente tem um botãozinho lá no Git, que quando essa flag está certinha lá no código, a gente pode ativar ou desativar uma funcionalidade. Inclusive, a gente pode liberar por lista de usuários, pode liberar por ambiente, por porcentagem de usuários e algumas outras formas mais que eles têm lá. O que a gente precisou foi adicionar bibliotecas para utilizar. Tem para o Spring, quanto também para o Angular, também, uma em TypeScript para o Angular. O que é importante da feature flag? Quando ela não for mais necessária, tem que realizar a limpeza de código. Porque, como a gente vai ter 2 códigos que atendem basicamente a mesma coisa em produção, quando ela não for mais necessária, tem que remover o código que não será mais utilizado. Tanto da feature flag, quanto o código que já, digamos, que vai ser substituído. Usamos até o momento no OpenKM, na atualização do OpenKM, e para ativar modo de manutenção no sistema. Então, quando eu estava subindo o OpenKM, a gente ativou aqui também junto esse modo de manutenção para que, quando o usuário clicasse lá para listar um arquivo ou fazer o upload de arquivo, algumas coisas assim, então ele entrava ali e falava, modo de manutenção. E aí o usuário não conseguia utilizar aquela feature em específico, sem disparar nenhum erro mais grosseiro para o usuário. Coisas futuras que a gente está aqui no nosso fluxo de desenvolvimento, né? A gente está trabalhando para transferir essas notas de versões para o banco de dados. Então, a gente está fazendo, no momento, um CRUD para isso. O porquê? Porque a gente tem que fazer um commit só para atualizar esses changelogs, essas notas de versões. Então, não está bacana, isso está atrasando um pouco a gente aqui no projeto. Então, é algo que a gente vai mudar. As pipelines, a gente vai estar planejado para fazer uma alteração para executar por subprojeto, que nem eu coloquei lá. Então, assim, se eu mexer só no front, sobe só a pipeline do front, não vai subir back, microserviço, nada. Variáveis de ambiente, nós pretendemos também utilizar variáveis do GitLab quando estiver lá em homologação, em produção. E aí, com isso, a gente consegue eliminar arquivos de ambiente desnecessários. Sabe, assim, que tinha arquivos assim do tipo application, traço Bruno Taka, ponto properties, ponto .ig, então isso aí a gente vai eliminar tudo, não vai ter mais arquivo de ambiente nomeado, não. E isso traz também uma melhoria na segurança de dados sensíveis, porque hoje a gente tem ali variáveis de, por exemplo, senha de produção do banco de dados de produção está no código. Então, isso não é bacana. O Aurélio também, a gente já
já bateu um papo bacana sobre isso também, e ele também considera que essa é uma mudança importante. Já começamos a fazer, mas não tivemos tempo de terminar de fazer isso aqui. Também queremos adicionar as migrations de banco de dados. Mas isso, por enquanto, só no ambiente de homologação. Por quê? Bom, primeiro porque ele é resetado todo dia, então a gente sobe uma alteração, aí para o CGS testar, e aí todo dia a gente tem que ficar dando o update, rodando nosso script de novo, de forma manual. Então, isso não está bacana. Também a gente quer melhorar a disponibilidade da versão correta do banco para homologação e, por enquanto, a gente não pretende aplicar em produção. Em produção, a gente pretende manter o fluxo que está. E eu acho que é isso mesmo. Eu não coloquei um slide no final, então está encerrado. Dúvidas, perguntas? Uma das coisas de métodos ágeis, e acho que Scrum também, é a necessidade de participação constante do cliente. E você tem essa coisa de, pelo menos na literatura, de que fala que organizações tradicionais têm mais dificuldade em adotar métodos ágeis porque elas não estão acostumadas a ficarem. Como que é... Eu estou há pouco tempo pela Unesp, né? Mas como é que é esse desafio de fazer com que os clientes, entendeu, participem do projeto? Cara, aqui na Unesp é de cliente a cliente. Entendeu? Eu sei que o pessoal do CISRH está até aqui, eles também têm um case de Scrum que eles colocaram, para eles foi mais o cliente participar mais. O nosso lá, eles não participam tanto, no entanto, como o Wellington tem bastante contato com o CGS, a gente assim, não sofre tanto. A gente sente de vez em quando que a falta de um PO, de estar mais presente para decidir algumas coisas mais cedo, mas isso é negociação. Tem que ir no caso a caso, tem que ir adaptando. Como eu comentei, a gente teve que adaptar algumas coisas do método, então a gente vai fazendo isso, adaptando. Inclusive, com licença. Inclusive, um dos pedidos que o Ícaro fez quando a gente começou a implantar isso é que houvesse sempre a participação, pelo menos, se possível, a participação de um membro do CGS em todas as nossas dailies, e que facilitaria muito na tirada de dúvidas, impedimentos, né? Expor melhor o que eles esperam do produto, só que a gente não conseguiu atingir esse nível de participação ainda. A gente já considera um feito muito grande a participação do CGS completo nas nossas reuniões de entrega. Então, é algo assim extraordinário para a gente. Quem sabe a gente consiga um dia que tenhamos um representante do CGS nas nossas dailies também. Mais uma curiosidade, quantas pessoas tem na equipe do CISProEx hoje? Hoje tem 7, contando com o Wellington, comigo e... Pessoal, está tudo aqui, inclusive. Pode levantar, levanta a mão aí. Pessoal, nós estamos com o tempo bastante apertado. Se tiverem mais perguntas, né, o próximo case tem a ver também com o Scrum, e aí a gente pode fazer esse bate-bola geral dos dois times, pode ser assim? Então, agradecer ao Ícaro e parabéns, Ícaro. A Solange está aí também ou não? A gente convidou também a Solange, a coordenadora da coordenadoria, tá? Acho que ela vai chegar aí agora há pouco. Bom, vou chamar então a equipe CISRH, Andresa, Leandro. Os clientes, né, que a gente chama de clientes, estão aqui representados, a Kátia, a equipe, né? Eles vão também participar. Então, vou passar aqui para o Leandro. Quem que vai falar primeiro? Pessoal, bom dia. Primeiro, quero agradecer a todos e também ao pessoal do CGS, que está todo aqui conosco, o pessoal, os nossos clientes, né? Então, isso é muito bom, porque a gente vai apresentar um estudo de caso e eles vão acompanhar. Aliás, eles acompanharam isso, né? Então, eles vão poder validar. Vou falar um pouco para vocês.
para começar, eu gostaria de chamar a Carol, ela é do CGS. Obrigado, Kátia, de você ter vindo, Lívia, Giovanni, obrigado vocês terem vindo. E, Carol, a palavra é sua, ela que vai começar apresentando um pouquinho. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui. Em nome da coordenadoria, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, gostaria de agradecer imensamente o convite, né, de estarmos aqui nessa troca. E aí a mim coube contar um pouquinho, então, como era esse trabalho, né, de roteirização, do CISRH antes da aplicação da metodologia, né, e depois eu passo a palavra para o pessoal. Bom, então, o CISRH ele teve início em abril de 2014. Como que ele foi implementado? Né? Ele foi implementado a partir de reuniões presenciais, reuniões que envolviam, né, a equipe da, então, CRH, hoje CGP, da equipe de desenvolvimento e das áreas de gestão de pessoas. Eles faziam reuniões e já iam fazendo as implementações baseados no sistema anterior, que era um sistema em Delphi. Né? Então, tinha essa conversa sistematicamente, periodicamente, até que se implementou em 2014. Em 2015, apareceu, né, uma necessidade de uma atualização desse sistema, uma vez que o CISRH ele veio como quase uma cópia do sistema anterior, e a necessidade também de ter uma interface maior com os usuários. Entra, então, a questão das solicitações online, né, que hoje acho que a grande maioria de vocês já podem ter utilizado aí, né? Que foi com a implementação de 18 ocorrências da área de gestão de pessoas. Quando a gente começou com essa roteirização, como que foi o trabalho? Houve uma mudança nesse escopo de trabalho. Foi feita, né, uma conversa conjunta com a equipe de desenvolvimento, com o pessoal da equipe de suporte da época, e foi feita uma conversa para que se tivesse uma regra mais definida, né? Então, que entrou a questão do roteiro. Então, o que era esse roteiro? Né? Então, esse roteiro passava a ter toda a definição de regra de negócio, os parâmetros, né, os casos de uso, então, o que cabia a servidor, o que cabia à área de gestão de pessoas, o que cabia a superior imediato. Então, foi nesse momento que entra a questão de roteirização e esse trabalho mais segmentado, mais regulamentado, né, a partir de 2015. Bom, e aí, ao longo, né, desses 9, 8 anos aí de trabalho, nós já tivemos aproximadamente 80 roteiros elaborados, 45 roteiros já implementados. E o que é que significa isso? Né? Além de roteiros, né, roteiros igual, leia-se, né, roteiros e rotinas. Também pensando que, assim, além disso, também tivemos correções, atualizações, né, que isso acontece com bastante frequência, né, porque temos muitas mudanças de legislação, então tudo isso também foi acontecendo aí ao longo do período, e, na grande maioria das vezes, a gente tenta trabalhar nesse esquema dos roteiros, né, trazendo sempre uma questão de uma conversa muito forte entre coordenadoria de gestão de pessoas, áreas de gestão de pessoas e equipe de desenvolvimento. Acho que a maioria das pessoas também deve ser de conhecimento, mas, assim, o CISRH ele é um sistema que ele é integrado
com a grande maioria dos sistemas institucionais, inclusive com sistemas externos, não vou citar, mas são vários aí que a gente tem aqui. E aqui eu só coloquei a questão da nossa equipe atual, até para demonstrar que a gente está aí no estado todo, né? Temos representação em unidades menores, unidades maiores, temos na reitoria, então temos aí uma equipe bem grande. Vou passar a palavra. Obrigada. Você me empresta aqui para poder... Acho que foi, André. Opa. Bom dia a todos. Trabalho aqui na Unesp já há uns 12 anos. Trabalhei antigamente, por 11 anos, no CISPROEX, que agora hoje é CISPROEC, né? Então, o Ícaro falou um pouquinho do sistema ali, veio aquela nostalgia, mas... e eu estou há 2 anos, aproximadamente, no CIS-RH. Então, a Carol falou sobre esse roteiro. Então, falando na nossa linguagem, o que seria esse roteiro, né? O Zatoni, que é o nosso líder, ele instituiu isso em 2015, esse documento, e ele pediu para a área colocar nesse documento os detalhes das funcionalidades que eles querem que sejam implementados. Então, quando eu entrei no CIS-RH, eu falei, gente, eu não acredito que isso existe. Porque, quando eu trabalhava no CISPROEX, a gente tinha, sim, um documento, mas a gente conversava com a área, e muitas vezes a gente elaborava esse documento e validava com eles. Então, eles pegavam o documento, é isso mesmo que vocês vão fazer. Então, assim, vinha o documento pronto para a gente, já facilita muito. Então, eu fiquei encantada com esse trabalho do CGS, né? E aí, como que funcionava o atendimento das demandas? Então, tinha essa necessidade, é passado para o nosso gerente, e aí eles falam da necessidade e produzem esse roteiro. Esse roteiro, o Leandro discute com a gente como que vai ser desenvolvido. Então, ali ele seleciona o desenvolvedor que vai fazer, e o Zatoni, como nosso líder, dá as orientações ali, porque, além do CIS-RH, ele também trabalha na folha de pagamentos, né? Então, tem muita coisa ali para o Zatoni. E aí seleciona esse desenvolvedor e tem a entrega no final desse roteiro que foi implementado. E aí, com isso, quando eu entrei, eu percebi que o Leandro estava citando alguns pequenos problemas que estavam acontecendo. Em algumas funcionalidades, a gente estava tendo problema na hora de entregar, porque essa interação ela acontecia ali no começo, mas depois só ia acontecer no final. Aí eu vou passar para o Leandro. Então, isso que a Andresa falou é bem verdade. Eu vou voltar a falar da roteirização, que para nós é o estudo de caso, né? Então, isso chega pronto para nós. Algumas dúvidas nós tiramos direto com a CGS, e o CGS, como o Ícaro falou também do canal de comunicação, nós temos um canal de comunicação muito fácil com o CGS. Isso é um pilar fundamental para poder utilizar uma metodologia ágil. Tá? Se a gente não tiver essa comunicação direta, nós não conseguimos utilizar essa metodologia ágil. Tá? Então, nós temos essa facilidade, no entanto, que vocês veem que eles estão aqui conosco. Então, o pessoal está sempre presente, né? Está sempre junto conosco. Então, a gente sempre teve Carol, Lívia, Giovana, nós estamos com problema, não entendemos esse roteiro, não entendemos aquilo. Eles voltam, explicam para nós, a gente faz reuniões. Tá? E aí, esse slide que está ali, que a Andresa passou para mim, acontecia o seguinte, nós fazíamos isso, distribuía a tarefa para o desenvolvedor, então está aqui, fulano de tal, você vai fazer, ótimo. Só que o método de trabalho era aquele método cascata. Tá? O método cascata, você deixa o desenvolvedor trabalhar, ao final, quando ele tiver o produto pronto, ele apresenta. Então, o produto demorou 60, 80, 90 dias, aí ele vai apresentar o produto. Vai apresentar para quem? Para o CGS, para o cliente. Aí o cliente olha e fala, não era isso, está faltando isso, não é esse o foco. O que acontecia? Retrabalho, volta,
a homologação, então, que nesse caso seria, para ser rápida, se torna algo morosa, cansativa, vai para a ESU aprovar, a ESU fala, não, está errado, está com um problema, não é assim que eu pedi. Volta para o desenvolvedor e fica indo e voltando várias vezes. Nesse caminho, nós temos ainda alguns parados, alguns antigos. Tudo isso que está sendo apresentado ali, ó, licença prêmio, perfil ocupacional, dependente do IANSP, insalubridade, pré-cadastro do E-Social, todos esses foram roteiros feitos no modelo cascata. Então, isso está lá ainda parado. Tá? Então, é algo assim que a gente sabe, vamos abolir isso. Eu conversei com a Andresa chegou com uma mentalidade nova, falei, vamos mudar isso, porque não está dando certo. Né? O pessoal está tendo... Aí, olha a situação, para nós, assim, como desenvolvedores e os gerentes que estão aqui. Voltou algo da homologação para ser corrigido. E nem entrou em produção, hein? Não entrou em produção. Está lá, voltou. O desenvolvedor está fazendo outra tarefa. O desenvolvedor que fez aquele produto, aquele módulo, está fazendo outra coisa. Ele tem que parar o módulo para corrigir. Ou o que eu faço? Eu falo assim, para e volta para corrigir aquilo? Ou você continua, quando você terminar, você vai corrigir? Sabe? A nossa equipe é pequena. Diferente da equipe do CISPROEC, nós temos uma equipe muito pequena. Um sistema desse tamanho, nós temos 2 desenvolvedores. Aproveito para elogiar todos eles agora. Temos 2 desenvolvedores em tempo integral, somente 2, a Andresa e o Everton, que fazem milagre lá. Aí nós temos o Rodrigo, que está aqui com a gente, que trabalha, ele é diretor de TI da IQ, do Instituto de Química, lá de Araraquara, e gentilmente ele cede o tempo dele para nos ajudar. Então, eu não considero ele como um desenvolvedor em tempo integral, certo? Então, eu considero ele 30%, 70% ele está lá na DTI como diretor. Estou abrindo o coração para vocês, porque a gente está, né, entre amigos, tá? Então, e para vocês entenderem nosso problema. Aí nós temos ainda o Zatoni, que ele está fazendo a folha, pegando tudo lá de COBOL. Nesse momento ele não está aqui. Por que o Zé não está aqui? Porque ele está trabalhando com o Hélio, fazendo a folha. Ele veio para cá para trabalhar. Então ele está lá sentado, ele com o Hélio. Tem coisas que eles fazem todo dia, eles conversam, porque ele está pegando o código de COBOL lá, entendendo as funcionalidades e fazendo em Java. Agora os 2 estão reunidos para fazer presencialmente. Tá? Então, o Zatoni não está aqui. Eu considero o Zatoni, ele é um líder técnico do CISRH, porque eu chamo ele de pai do CISRH. Ele que começou, ele e o Clériston, que não está mais na Unesp. Mas ele sabe todas as rotinas, conhece bem o CISRH, então ele nos ajuda quando dá. Mas isso também eu não posso considerar como desenvolvedor. Não quero tirar ele da folha, senão a folha nova não sai. Aí a Kátia está aqui comigo, ela fala, Leandro, você está pegando o Zatoni e usando ele no CISRH. Então, a gente tem que fazer assim, toda vez que eu preciso, eu peço permissão, falo, Kátia, Hélio, eu posso utilizar o serviço do Zatoni, algo assim que é muito específico, algo muito específico, tá? Não é sempre que o Zé trabalha com a gente lá na folha, não, no RH. Resumindo, nosso time é pequeno. O que fazer? Então, eu estou contextualizando isso para vocês, para a gente chegar nesse slide aí, tá? Então, esse é só o contexto da nossa situação. O que fazer? Aí, conversando com a Andresa e tal, a Andresa sugeriu que nós utilizássemos um elemento, vamos dizer assim, um elemento do ágil, do método ágil. Então, a gente não temos tudo que o Ícaro apresentou no CISPROEC lá, no CISPROEC, nós não temos. Nós estamos engatinhando, nosso time é pequeno, nós não vamos conseguir implementar isso tão rapidamente. Mas nós estamos colocando elementos. Tá? E o primeiro elemento que nós colocamos fez muita diferença, que é esse estudo de caso que vocês verão agora. Tá? Então, temos um problema, está lá. O que fazer? Aí agora a Andresa vai falar o que ela sugeriu,
né? E qual foi a solução adotada? Tá ok? Passo a palavra para a Andressa. Bom, então, diante desse problema de retrabalho, eu falei para o Leandro para a gente começar a trabalhar, usar uma ferramenta chamada Miro, de prototipação, e também trabalhar em sprints, em ciclos mais curtos, e envolver a equipe nesses ciclos mais curtos, e não só ali no momento da entrega do roteiro, né, que eles entregavam para a gente, mas também no nosso dia a dia, colocar alguém da área para validar aquilo que a gente estava fazendo e mostrar, a gente está no caminho certo, né? Então, foi isso que a gente fez, com o objetivo de melhorar a entrega e evitar esse retrabalho. Então, como que é o nosso processo de trabalho atual? Então, tem a necessidade, então, esse começo continuou, tem a necessidade, passa para o gerente, tem a construção do roteiro. Nesse momento, eu pego o roteiro, leio esse roteiro e faço uma prototipação inicial das interfaces no Miro. Discuto isso com a equipe, então eu apresento para o Leandro, apresento para o Zatoni, porque a gente sempre envolve o Zatoni nesse tipo de reunião, porque ele tem conhecimento do todo do CISRH. Então, tem muitos pontos que a gente, como é novo, eu e o Everton é relativamente novo no CISRH, então a gente não conhece. Então, o Zatoni está sempre nessas reuniões com a gente. E aí, depois dessa reunião, a gente apresenta para as partes interessadas, que no nosso caso é a CGS, essa prototipação, e ali a gente define as tarefas que vão ser implementadas. Aí, aqui só um detalhe. Nessa construção do roteiro, eu não faço tudo o que está escrito no roteiro. Eu pego o início ali, porque, normalmente, o da GDPC, que é o caso que a gente vai falar, tem 24 páginas. Então, para construir várias telas de uma vez, demoraria tempo, e não é esse o objetivo. E ali a gente apresenta, então, as tarefas a serem implementadas, passa para o desenvolvedor, a gente volta, apresenta novamente o que foi feito para a nossa equipe, apresenta para os stakeholders, é isso que a gente implementou, está certo, eles validam o que a gente fez e volta todo o ciclo até concluir o trabalho do roteiro. E aí que entra, né, esse ciclo, e aí assim, só um pouquinho do que o Ícaro falou, que a gente tem o 353 no Scrum, né, como é falado, que são os três artefatos, as 5 cerimônias e os 3 papéis, que a gente tem o Product Log, o Sprint Backlog e o incremento, como sendo os três artefatos, as 5 cerimônias, que a Sprint ela é um container, que tem os 4 eventos dentro dela, então a Sprint é o coração do Scrum, e a gente tem também as outras cerimônias ali. Tá? Então, assim, como que a gente fez isso no CISRH? Então, um paralelo, né, do que esse modelo de trabalho e a Scrum. Então, todo esse nosso ciclo ali seria a nossa sprint. Tá? Então, nosso Product Backlog é o roteiro. É ali que a gente prioriza o que vai ser feito. A Sprint Planning, que é o nosso planejamento, é quando a gente apresenta essa prototipação para a área, e ali eles falam, ó, tá certo, vamos planejar isso, é isso que a gente vai fazer nessa sprint, e aí dali sai esses backlog da sprint, a gente pega algumas tarefas, não dá para implementar tudo, passa para o desenvolvedor, ele faz o incremento, a gente apresenta, e esse ciclo vai rodando, e foi assim que foi feito a GDPC. Aí algumas cerimônias que tem no Scrum e não teve no nosso caso. A Daily, porque a gente tem um desenvolvedor fazendo isso, então não faz sentido ter uma Daily só com ele. Né? E a Sprint retrospectiva, porque, mesmo caso, a gente tem uma equipe muito pequena no CISRH. Então, não teria como a gente fazer essa retrospectiva para melhorar a qualidade, sendo que uma pessoa só e não daria para fazer. Então, a gente implementou alguns elementos do Scrum, não todos. Um outro detalhe é que, em nenhum momento, eu falei para eles, nós estamos usando o Scrum. Então, assim, eu fui sugerindo, a gente pode trabalhar assim, a gente tinha as reuniões, eu falava com o pessoal da CGS, a gente pode fazer uma reunião, eu vou apresentar para vocês algumas coisas, e assim a gente foi caminhando, e eles nem tinham conhecimento dessas palavras, né, desses termos. Então, o que tem que ser respondido? O objetivo foi atingido?
Então, o Giovanni, que trabalhou comigo na construção do caso de uso, perdão, na construção da GDPC, ele trabalhava frequentemente e ele pode falar se esse objetivo realmente foi atingido. Obrigado aí, Andressa. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, me incumbiram de responder essa pergunta, né? Mas antes eu preciso contar aí uma coisa do passado aí que aconteceu aí na terça-feira, né? Tivemos uma reunião prévia aí, eu, a Andressa e o Leandro. E aí nessa reunião ele até brincou, né? Ele falou: "Ó, Giovanni, você vai lá, né? Então vamos fazer uma boa propaganda. Depois a gente acerta, vê isso aí bacana, né? Eu pago uma cervejinha para você." Só que tem um porém, né, pessoal? Acho que vocês perceberam o nosso evento, né? Talvez o Leandro ele não estava sabendo. É open bar, né? Eu falei: será que esse convite que ele me fez é pertinente ou não? Eu falei: vou pensar, né? Será que eu venho aqui de coração aberto para dar essa minha opinião, né? Mas brincadeiras à parte aí, né? Eu cheguei aqui na Unesp, eu já tenho mais ou menos 1 ano e 2 meses, né? E logo quando eu ingressei na Unesp, foi incumbência minha de fazer o roteiro primeiro aqui da GDPC. E foi um grande desafio mesmo, né? Então, a gente está falando da GDPC, né? Nossa sigla é Gestão do Desenvolvimento Profissional por Competências, né? Então, todos os servidores técnicos administrativos passam por esse ciclo a partir de agora. E era uma coisa muito nova ainda, né? E pensar também, eu nunca tive expertise em desenvolvimento ali na questão até de prototipagem, roteirização, e foi assim uma experiência única. E eu consegui desenvolver esse roteiro a partir do momento que eu entendi que para se fazer um bom roteiro, basicamente você tem que contar uma boa história, porque é isso. Então era uma vez, tem começo, meio, fim. Tem personagens, então a gente usa os casos de uso. Então, a partir desse momento que a gente consegue transparecer isso, colocar no roteiro e fazer com que chegue aí os desenvolvedores de uma maneira mais assertiva, o trabalho ele vai fluir de uma maneira muito melhor, muito mais clara. E até foi interessante, porque a Andressa falou, ela trouxe isso, né, nos inícios das nossas reuniões, falando: vamos tentar implementar ali traços do Scrum. Vocês topam? Vocês estão em disponibilidade? Eu falei: com certeza, vamos tentar e ver o que efetivamente isso geraria. E, de fato, né, da GDPC já foi uma coisa muito clara. A comunicação ela melhorou muito, muito. É uma coisa muito mais fluida. E, assim, hoje não tenho barreira. Assim, acho que já faz até parte do meu dia a dia. Já vou falar com a Andressa, vou falar com o Everton, vamos ajustar alguma coisa. E, assim, 10 minutos do dia era suficiente para a gente ir fazendo esses alinhamentos e efetivamente ir fazendo esse desenvolvimento. Então, a GDPC, hoje, ela é um sistema muito fluido. Em questão de regras, ela não tem tanto peso, mas ela tem uma questão muito grande de telas e um fluxo. E a ideia, quando a gente desenvolveu esse roteiro, era com que ela tivesse uma questão de ser muito mais factível para o usuário, ou seja, sem uma única tela, as fases irem acontecendo e serem somáticas. Então, ter essa preocupação, e eles foram brilhantes no desenvolvimento. Então, eles conseguiram fazer essa captação e desenvolver como a gente tinha estipulado no roteiro. O IQ já foi um case diferente, porque a gente usou como base o que a Carol falou anteriormente, que é o sistema de solicitações online. Então, ele já tinha uma carinha, ele já tinha uma estrutura, e a gente veio numa questão mais de adaptação. E ele foi também essa ideia, né? Então, vem nessa ideia, vamos melhorar, então buscar essa melhoria constante. Assim, de antemão, o que eu posso dizer é que a gente ficou muito satisfeito com os resultados. Assim, eles foram impressionantes, e é nesse sentido, porque qual que é o principal ponto aqui? É evitar o retrabalho. Então, efetivamente, né, se a gente conseguir um dia chegar, né, ter esse comprometimento de vamos desenvolver a partir de hoje o Scrum, a gente aumenta a equipe, a gente tem esse cuidado de trabalhar essa metodologia, bacana, mas o primeiro impacto com esses 2 sistemas aqui, ele já foi muito grande, nesse sentido da gente melhorar a comunicação e efetivamente evitar o retrabalho. E a ideia aqui não é a questão, acho que até a Andressa falou, não é a questão de ser ágil, no sentido de entregar com velocidade, mas é entregar uma coisa com qualidade e que evite mudanças. Então, isso aí foi um ganho muito grande, né? Então,
falaram de roteiros anteriores, basicamente chegava ali na ponta da cadeia e apresentava-se para o cliente, talvez não era necessário aquela implementação, ou o código estava errado, ou tinha algum problema. Então, isso criava um problema muito grande, até questão de tempo, custo. E hoje, com esses 2 sistemas, a gente está muito seguro de falar, não, isso foi evitado, a gente conseguiu chegar efetivamente. A perfeição ela sempre é impossível, a gente sempre vai buscar. Então, sempre vamos melhorar, mas a gente conseguiu evitar isso. Então, acho que, opinião minha, assim, vem dessa visualização, conseguimos atingir os objetivos, que era efetivamente evitar o retrabalho e ter um trabalho com mais qualidade. Então, estou muito satisfeito. Gostaria aí de presencialmente agradecer a Andressa, o Leandro, o Everton, que, gente, eles são muito ponta firme mesmo. Precisando, assim, a gente sempre conseguia ter essa comunicação e nunca foi uma questão de barreira, assim. Isso, para mim, foi até em sentido de acolhimento, né? Porque eu estava chegando no Unesp quando eu estava aqui. Então, eu me senti meio que abraçado mesmo por vocês, assim, e ter esse entendimento foi muito legal. E hoje a gente tem essa questão até de um time mesmo. Então, precisando da CGP, a gente está aqui, a gente vai estar ajudando, e é isso, né? A gente construiu uma relação, e eu acho que isso é o mais bacana. E o produto está aí. A gente tem o IQ hoje rodando, a gente tem a GDPC hoje rodando, e é isso que é o mais importante para a nossa universidade. A cerveja está garantida, né, gente? Depois dessa, pode deixar que até eu vou. Bom, mas aqui o que eu acho, uma fala que o Giovanni falou, é que muita gente vê métodos ágeis, vamos usar métodos ágeis, né? No sentido da velocidade da entrega. E, assim, eu vejo que não é nesse sentido, é na velocidade da adaptação para evitar esses erros. Né? Então, a velocidade eu estou na rota certa? Estou. Então, ok, eu continuo. Eu estou na rota errada? Então, vamos corrigir isso o mais rápido possível, para a gente evitar custo. Né? Então, assim, a ideia da metodologia ágil é nesse sentido, não só de entregar rápido é uma consequência se a gente estiver indo no caminho certo. Tá? Então, assim, problemas que a gente teve problemas e sugestões para implantar de fato o Scrum, definir os papéis. O CGS vai ser o nosso PO, porque, na verdade, o guia do Scrum ele fala que é uma pessoa ocupando, não pode ser um comitê. Né? Então, a gente tem, como o Leandro descreveu, a gente tem poucas pessoas, então não dá para falar que é um Team Scrum. Nem todos têm conhecimento desse framework na nossa equipe, então a gente também tem que difundir isso. E a gente não conseguiu realizar todos os eventos, como eu mostrei para vocês, a dele a gente não fez. Então, as sugestões. Eu usei o Miro na IQ, na GDPC. Foi muito legal, porque o Giovanni, a Lívia viam isso, e eles podiam entrar lá e fazer os ajustes. Então, tinha essa colaboração. Apresentar isso para as áreas solicitantes, né, apontando a melhoria contínua que tem ao implementar o Scrum, mais interações com a equipe e a diminuição de retrabalho. Então, aí seria interessante a gente ter uma equipe que tem esse conhecimento e difundir o Scrum. Então, é isso. Perguntas? Nenhuma pergunta? Combinou, né? Pessoal, rapidinho, a gente conseguiu pegar parte do intervalo, o Sandro já deu mais 1 hora para nós. Só para passar alguns recados aqui, eles falaram muito do impacto, né? Impacto, entregas, isso não tem volta. Né? Então, assim, não tem como falar, não, usamos aqui no IQ, no GDPC, daqui para... não, foi uma boa experiência, não tem jeito. E o que vai acontecer daqui para frente nos sistemas institucionais? Todos os projetos vão passar a usar Scrum. Então, gradativamente, projeto por projeto, dentro da sua realidade, né, a gente vai garantir que as equipes também fluam mais, tenham transparência, né, tem os pilares que a Andressa citou. E isso é uma boa prática de mercado, já é antiga, não é nova, né, que a gente está trazendo. Então, sempre quando tem alguma coisa interessante de mercado, a gente procura trazer para dentro. Nós não tínhamos gerência de projetos, passamos a ter gerência de projetos. Agora a gente tem um framework para agilizar as entregas. Então, a gente tem 2 cases já, CISPROEC e CISRH. E aí agora a gente vai
fazer toda uma movimentação no ano que vem para que isso aconteça. Tem um evento que a gente vai marcar em abril, estava fechando com a Kátia, que é com os comitês gestores. Esse case tem que ser apresentado para todos os comitês gestores, né, vai ser muito importante. Com relação ao time CISPROEC, era uma demanda urgentíssima, né, o reitor pediu até mudança de todo o sistema, que fosse construído um novo sistema. Então, por isso, a gente teve que dar um reforço lá. E eles ganharam 3 novos programadores, só que é um piloto. Eles foram para lá, é um laboratório, estão adquirindo experiência, e depois eles vão para outros projetos. Tá? Para os outros colegas não pensarem que nós reforçamos só uma equipe. Então, nós estamos com outras demandas também. Para vocês terem uma noção, nesse exato momento, a gente consegue entrar na ferramenta, né, no Git, para ver as demandas. A gente está com 1000 demandas em aberto, somando todas as aplicações. Não são poucos. A gente mata 300, 400 por mês, chegam mais 300 e 400 ficando aí, sempre 1000 atividades em aberto. Né? Que mais? O que a gente está propondo também é um incentivo à certificação Scrum. Então, já vão pensando, né, as equipes, a galera que está aqui do NDSI. Quem não é do NDSI, que está vendo uma apresentação como essa primeira vez, sintam-se convidados. Se quiserem fazer parte, time RH ou qualquer outra equipe, CISPROEC já é grande, né? Mas sintam-se convidados, pessoal que é de DTI, que nunca tinha visto uma apresentação nossa, me procurem, tá? Que a gente pode ver com os DTIs para liberar vocês, para a gente encaixar algum projeto. Eu acho que é isso. Quero agradecer, então, a Andresa, Leandro, né? O nosso amigo da CGP, como é que é o nome? O Giovanni, desculpa, Giovanni, Carol, a Lívia, Kátia, o trabalho brilhante que vocês fizeram. Não tenham dúvida que nós vamos agora viralizar, né, para os outros projetos. Vamos precisar muito de vocês também, né, em outras apresentações. Isso está sendo gravado. A gente vai passar também para as outras equipes para assistirem. Tá? Então, foi espetacular. Lá ao fundo nós temos a presença do professor Ney. Então, eu quero agradecer aqui ao professor Ney, nosso chefe, que tem nos apoiado. E toda a iniciativa que é feita nos projetos, eles sempre nos perguntam, a gente está com uma ideia de implementar algo, eles perguntam para nós, a gente, não, vai em frente, manda bala. A gente nunca fala não, né? Sempre quando vem alguma novidade, coisa de mercado, que vai trazer benefício para a área, não é para nós, é para a área, a gente traz para dentro, né, os demais times. Alguma dúvida, pessoal, alguma pergunta? Rubão. Só aproveitar e comentar o seguinte, a apresentação, nós tivemos a apresentação de 2 sistemas, um da área acadêmica, outro da área administrativa, uma equipe bastante numerosa, uma outra equipe reduzida, um comitê gestor em que é difícil você conseguir a presença completa nas reuniões, e um outro comitê gestor que está aqui presente, né? Então, você... exatamente, pela primeira vez. Então, a gente percebe o quanto o framework é versátil a ponto de atender a todas as especificidades, que são várias realidades dentro da área de desenvolvimento da Unesp. É muito interessante. Só ia comentar isso. Bem lembrado, Rubão. Excelente observação. Pessoal, vamos para o café. Então, parabenizar aí o time, uma salva de palmas aí.